sendo o assunto de derivadas, mas como ferramenta de auxílio na construção de gráficos. Aqui uma animaçãozinha para a pessoa entender o que é derivada, né? De novo, né? Lembrar que é a inclinação da curva. E vamos ao início da construção de gráficos a partir das derivadas. Olhando para essa função aqui, você claramente vê que aqui a derivada é positiva, né? Claro. A derivada é negativa, a derivada é positiva e derivada zero. Agora vamos ao exemplo 1. No exemplo 1, pede-se em que intervalos essa função cresce e ela decresce, né? Olhando para o gráfico é muito fácil, é moleza. Mas se eu não tivesse gráfico para olhar, como é que eu faria? Bom, eu vi que a derivada me diz quando ela cresce ou quando ela decresce, né? Então tira a derivada, né? O f' é 2x menos 4. Quando a derivada for maior do que zero, ela cresce. Quando ela for menor do que zero, ela decresce. Quando ela for igual a zero, ela é constante. Então, vamos achar esses pontos onde ela muda de sinal, né? Ela muda de sinal quando ela é igual a zero, né? Então, quando 2x igual a 4, né? Igual a zero, x igual a 2. Então, eu tenho um intervalo de menos infinito até 2 e de 2 até mais infinito. Quando esse cara for maior do que zero, né? Maior ou igual a zero, x é maior ou igual a 2. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui f'. Quando x for menor do que zero, x é menor do que 2, né? Então é para cá. Então aqui eu tenho, né, o gráfico, né? Eu escrevi f', né? As derivadas até 2 elas são menores do que zero. Em 2 elas são zero, né? E maiores do que 2 as derivadas são positivas. Então eu sei que aqui a função cai e aqui ela cresce. E aqui, exatamente no 2, ela não cresce nem decresce. Você pode agora dar uma espiadinha para o gráfico, né? Você vê que até 2 ela decresce, em 2 a derivada é zero, e depois de 2 ela passa a crescer. Tranquilo, né? Derivada como ferramenta de análise onde a função cresce e onde ela decresce. Se você pegar a função y igual a x ao cubo e fizer a mesma análise, você vai descobrir que f' de x é igual a 3x². E agora você vê quando que ela é maior do que zero, menor do que zero e zero, né? No ponto zero, certamente ela é zero. Mas você não vai conseguir achar quando que 3x² é menor do que zero. Tá? Não existe. Não existe x no mundo que faça isso ser negativo. Então, 3x² sempre é positivo, isso quer dizer que a função sempre cresce. E é isso que a gente consegue observar aqui, dando uma espiada no gráfico, né? Só aqui que ela não cresce nem decresce, né? Depois ela volta a crescer. Cresce, não cresce nem e volta a crescer. Bom, tranquilo de entender por enquanto. Essa função ela só cresce. Já a outra não, ela decrescia para depois crescer. Agora nós vamos pegar uma função um pouco mais complexa, essa função aqui, e encontrar os intervalos em que ela cresce e que ela decresce. Isso meio sem olhar para o gráfico, né? Depois eu vou olhar para o gráfico só para conferir. Para isso nós de novo vamos fazer a derivada, né? F', claro que é f' de x, mas já vou suprimir esse de x. 12x ao cubo. Ai, ai, ai. Eu odiei esse x ao cubo. Mais 12x². Aqui vai facilitar. Menos 24x. Mais zero. Vai facilitar porque eu vou poder colocar o x em evidência. Eu tenho pavor de x ao cubo, porque é difícil de achar as raízes. Aqui eu vou colocar o 12x em evidência, inclusive, que vai multiplicar x² mais x menos 2. Vou ficar exatamente com o que está lá em cima. E agora eu faço uma análise de sinais aqui dessa derivada, fica bastante fácil.
Porque eu vou verificar quando que ela é igual a zero. Tá? Ela é igual a zero quando x igual a zero, sem dúvida nenhuma. Quando x igual a zero, né, tudo isso aqui dá zero. E também quando tudo isso aqui é igual a zero. Né? Tudo isso é igual a zero em x igual a menos 2 e x igual a 1. Vou fazer por soma e produto só para conferir. Soma e produto. O produto precisa dar menos 2 e a soma menos 1, né? Esse e esse com o sinal trocado. Que números que seriam? Menos 2 e 1? Menos 2 e 1 dá certo para esse. Menos 2 e 1 dá certo para aquele. Então é menos 2 e 1. Vou colocar x igual a menos 2, né? Então é 0, menos 2 e 1. Bom, eu descobri onde a derivada vale zero, mas não onde ela é positiva ou negativa. Vou fazer de um jeito mais fácil aqui. Eu vou chutar um valor menor do que menos 2. Tá? Se x for menor do que menos 2, eu sei que esse valor aqui ele vai dar positivo, né? Porque a parábola ela vem do número muito grande e vai para o número muito grande. Ela é com a boca para cima, assim, né? Talvez até seja melhor reescrever isso aqui da seguinte forma. Ó. 12x vezes a parábola, e a parábola eu vou escrever como x mais 2, x menos 1. Fica melhor ainda. Tá? Então, tudo isso aqui está bem fatoradinho. E aqui fica claro que eu tenho que mudar em x igual a menos 2, x igual a 1 e x igual a 0. Então, quando x for muito pequeno, pega menos infinito já de uma vez. Aqui eu vou ficar com menos, aqui eu vou ficar com menos e aqui eu vou ficar com menos. Quando x igual a menos infinito, menos com menos vai dar menos. A função vai decrescer. Aqui ela vai ser zero. Agora, quando o x for entre menos 2 e 0, pega menos 1. Né? Quando o x for menos 1, aqui o sinal vai ser negativo. Aqui ele vai ser positivo. E aqui ele vai ser negativo, né? Menos 1, menos 1, menos 2. Né? Isso aqui tudo vai dar positivo. A função vai crescer. Aqui ele é zero de novo. Agora, quando x estiver entre 0 e 1, quando x estiver entre 0 e 1, aqui vai ser positivo. Pega tipo 0,5, aqui vai ser positivo. E aqui vai ser negativo, então ela vai decrescer. Aqui vai ser 0 de novo. E depois, quando x for maior do que 1, pega mais infinito. Positivo, positivo, aqui vai dar positivo. Positivo de novo. Então, foi-me pedido quando que a função cresce e quando que a função decresce. Né? A função, ela decresce de 0 até menos 2. Ela cresce de menos 2 até 0. Então, coloca o intervalo, né? Pode colocar em forma de intervalo aqui. Ela decresce de menos infinito até menos 2. Ela decresce. Depois, ela cresce de menos 2 até 0. Então, decresce, cresce, decresce de novo, de 0 até 1. E cresce de 1 até mais infinito. Vamos dar uma espiada no gráfico para ver se isso é verdade? Eu disse que ela decresce de menos infinito até menos 2. Menos 2 está aqui, ó. Não é que é verdade? De menos infinito até menos 2 ela decresce. Depois ela cresce de menos 2 até 0. Não é que é verdade? Depois ela decresce de 0 até, no olho aqui, é 1. Né? Vamos dar uma olhada, é 1. E de 1 para frente ela cresce de novo. Legal. Só com derivadas nós chegamos na nossa resposta. Tiago, João Pedro, João Vitor, certinho? Certinho, professor. Beleza. Agora nós vamos tentar analisar o que é a segunda derivada. A primeira derivada positiva, né? Ela diz que a coisa sobe, né? A função, né? A função ela desce, né, para
primeira derivada positiva. Agora, a segunda derivada positiva quer dizer que a função é côncava para cima. É a derivada da derivada, né? O que quer dizer a segunda derivada positiva? Quer dizer que a primeira derivada está aumentando. Né? É isso que eu vejo aqui. A primeira derivada está aumentando. Ela começa negativa e termina positiva. Se a primeira derivada está aumentando, quer dizer que a derivada da derivada está aumentando. A segunda derivada é positiva. E aqui eu tenho a segunda derivada negativa, côncava para baixo. Né? Por quê? Porque a primeira derivada, a derivada da derivada, está diminuindo. A derivada da derivada está diminuindo, a segunda derivada está diminuindo, é côncava para baixo. Então, derivada positiva cresce, derivada negativa decresce. Derivada da derivada positiva, côncava para cima. Derivada da derivada negativa, côncava para baixo. E quando a derivada da derivada é zero? Quando a derivada da derivada é zero, você tem uma mudança de concavidade, que são esses dois casos aqui. Nós chamamos esse ponto de inflexão. O ponto de inflexão é o ponto onde muda a concavidade, onde a derivada da derivada é zero. Ou seja, a segunda derivada é igual a zero. E aqui uma aplicação, né, como eu consigo enxergar esse ponto de inflexão. No caso desse Becker aqui com esse pescoço. A figura aqui ao lado mostra o gráfico dessa função cúbica. Né? Já falei que tem o pavor de função cúbica. Use a primeira e segunda derivada para determinar os intervalos onde f cresce e decresce, onde é côncavo para cima e côncavo para baixo. Vamos fazer um espacinho aqui? Muito bem. A figura mostra o gráfico dessa função cúbica. Use a primeira e segunda derivadas para determinar os intervalos, né, de crescimento, decrescimento e concavidade. Eu não precisaria nem da figura, né, mas a figura é bom para a gente conferir depois. Tenho a minha função, eu vou derivar para encontrar o crescimento e decrescimento. 3x quadrado menos 6x. Aqui eu faço análise de crescimento. Com outra cor eu vou fazer a derivada segunda. 6x menos 6. Vou voltar para a derivada primeira. Agora eu vou ver quando ela é igual a zero. Vem para cá. Coloca em evidência esse cara. Né? O que eu posso colocar? O 3x em evidência. 3x que multiplica x menos 2. Eu fico com 3x quadrado menos 6x. E vou fazer a análise do sinal. O f' em x igual a zero é zero. Em x igual a 2 é zero também. Quando x é muito pequenininho, né, pega menos infinito, vou ter menos infinito vezes menos infinito. Isso aqui vai dar positivo. A função cresce. Até zero ela cresce. Agora, entre 0 e 2, eu vou ter que ver. Né? Entre 0 e 2, isso aqui é positivo. Isso aqui vai dar negativo. Ela decresce entre 0 e 2. E depois de 0, né, fica mais infinito. Com mais infinito, ela cresce. Vamos dar uma conferida? Né? De menos infinito a 0, ela cresce. A mais pura verdade. Né? Até aqui ela cresce. De 0 a menos 2, de 0 até 2, 2 está aqui. De 0 até 2, ela decresce. E de 2 para frente, ela cresce. Fechou. Agora vamos ver as concavidades. Vou colocar o 6 em evidência aqui, f2' igual a 6 que multiplica x menos 1. f2'. O x igual, eu apenas em x igual a 1, que ela vai ser zero. Né? Quando x for menor do que 1, quando x for menor do que 1, isso aqui vai ser negativo. E a derivada segunda é negativa, mostrando que ela é côncava para baixo.
Quando x é maior do que 1, a derivada segunda é positiva, mostrando que ela é côncava para cima, né? E aqui é um ponto de mudança de concavidade. Será? Bom, eu estou dizendo que ela é côncava para baixo, de menos infinito até 1. E não é que é verdade, até aqui, ó. Até aqui, ó. Está bem claro para mim que ela é côncava para baixo. E a partir daqui, ela é côncava para cima. Então, fechou esse e fechou esse. Então, essa figura sugere que a função tem um ponto de inflexão, mas não exatamente o local, né? Como um ponto de inflexão. Ela é côncava, né? E eu acho que a partir daqui, mais ou menos, ela vai ser convexa, né? Desculpa, convexa e para cá côncava, ao contrário. Côncava para baixo e côncava para cima. Bom, ele quer determinar esse local exato, né? Será que é no 3? Eu não sei, é mais ou menos no 3. Só tem um jeito de eu saber, né? Segunda derivada. Então, se a função primeira é x na menos x, a derivada primeira, né? Essa seria a derivada zero, né? A função original é x na menos x, a derivada primeira é a derivada do primeiro vezes o segundo. Mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Aqui eu vou ficar com e na menos x, menos x e na menos x. Posso colocar em evidência, isso aqui vai ficar e na menos x, que multiplica 1 menos x. Derivada primeira, pela derivada primeira eu consigo só analisar o crescimento da função. Eu posso fazer. Coloca aqui a filinha. Não foi pedido, mas vamos fazer. F' dá igual a zero lá no infinito. Infinito não é ponto de análise em gráfico. E em x igual a, né, quando isso aqui dá zero, x igual a 1. Então, em x igual a 1. Só fazer isso aqui igual a zero. Toda a derivada, quando x for menor do que 1, né, pega x igual a menos 100, né, esse cara vai ser positivo. Né, quando x for igual a menos 100, esse aqui vai ficar 101, então vai ser positivo. Então, aqui a função cresce. Cresce. Bom, aqui a função é zero, e x igual a 1, a derivada primeira dá zero. E quando x for maior do que 1, esse cara aqui vai dar negativo. Então a função decresce. Sempre decresce, né? Esse aqui sempre é positivo, né? É só isso aqui que muda de sinal. Bom, não foi isso que foi pedido a segunda derivada. Derivada segunda é a derivada da derivada. Eu posso derivar esse de cá, mas acho que esse de cá vai ser mais fácil. A derivada do primeiro, menos e na menos x, vezes o segundo, 1 menos x. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é menos 1. Aqui eu vou ficar com menos... Eu vou multiplicar por esse 1, então vai ficar menos e na menos x, mais x... E na menos x, menos e na menos x. Então, f duas linhas vai dar igual, o e na menos x eu posso colocar em evidência, x menos 2. Quando que a segunda derivada é igual a zero? Só em x igual a 2. Eu vou fazer a análise do sinal aqui, f duas linhas. Quando x igual a 2, colocar aqui embaixo, a segunda derivada é zero. Quando x for muito pequenininho, né, coloca lá menos 100, né, esse sempre é positivo, e aqui vai dar negativo. Então, menos, 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 concavidade para baixo. Né, quando x for maior do que 2, mais, 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 concavidade para cima. E aqui no x igual a 2 ocorre a mudança. Então eu me enganei, né? No olho, não é x igual a 3, é aqui em x igual a 2 que ocorre a mudança de
concavidade. Isso também vocês vão poder depois conferir aqui, né? Que é exatamente no x igual a 2 que há a mudança de concavidade. A figura mostra o gráfico de uma função que ela, claro que ela é periódica, né? Ela tem um seno envolvido, mas foi mostrado só no intervalo de 0 até 2π. Eu consigo ver aqui o de 0 até 2π. Ela vai ter um monte de intervalos, de infinitos intervalos de crescimento e decrescimento, né? Por sorte, ele só vai pedir nesse intervalo. Use a primeira e segunda derivada para determinar onde f está aumentando, diminuindo, côncavo para cima e para baixo. Né? Localize todos os pontos de inflexão e confirme as suas conclusões são consistentes com o gráfico. Então, a gente só vai fazer isso de 0 até 2π. Só, tá? Porque ela é periódica, né? Nós vamos ficar doidos se for olhar em todos os pontos, né? Bom, de novo, para saber onde ela cresce ou ela decresce, eu faço a derivada. A derivada daquela função é 1 mais 2 cosseno de x. Derivadinha moleza, perto daquelas que a gente estava fazendo até então. Vou fazer a análise onde ela cresce e onde ela decresce, igualando essa derivada a 0. 1 mais 2 cosseno de x igual a 0. Isso vai acontecer quando o cosseno de x for igual a menos 1/2. O problema é achar o arco cujo cosseno dá menos 1/2. Eu vou ter que olhar para o círculo trigonométrico. Aqui eu meço os senos e aqui os cossenos. Eu quero o cosseno que vale menos 1/2, né? Se esse raio aqui é 1, né? O menos 1/2 está aqui. O ângulo cujo cosseno vale menos 1/2 está aqui. Pode ser esse ângulo aqui de cima, como pode ser esse ângulo aqui de baixo. O cosseno que vale menos 1/2 está aqui. Aquele que vale um número menor que menos 1/2 está do lado de cá. Ó. Esse pedacinho, ele vale menos do que menos 1/2, né? Então, o cosseno de x menor que menos 1/2. É esse pedacinho ali. O não pintado é o maior que menos 1/2. Vamos à análise do sinal de 0 até 2π. Começa em 0, 0 fechado, né? Então vamos colocar aqui até em colchetes, até 2π fechado. O ângulo cujo o cosseno dá 1/2 positivo, eu tenho que me lembrar. 30, 45 e 60. Π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Seno, cosseno. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sobre 2, sobre 2, sobre 2. Sobre 2, sobre 2, sobre 2. Né? Daí depois raiz. Eu vou fazendo raiz de 1, porque raiz de 1 é 1. E onde que eu encontro o meio? Eu encontro o cosseno de 60 é 1/2. Né? Então, eu sei que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, este aqui, ó, é 60. Logo, este daqui é 120. Tá? Esse ângulo aqui para baixo também é 60. Esse pedacinho é 60, esse é 60, né? E esse ângulo aqui é menos 120. É só fazer as contas aí que você chega nisso fácil. Então, eu tenho, como vou de 0 a 2π, então eu vou vir até o 120, né? Porque em 120, a primeira derivada vai ser 0, né? 1 mais 2 cosseno de 120 vai dar 0. Então, eu tenho um problemaço no 120, vou dividir aqui ó, entre 0, bem no meio é 180, né? Bem no meio é 180. Vou colocar π. Na metade da metade é 90. É π sobre 2. E aqui é 3π sobre 2. E os ângulos que eu estou encontrando são 120, um pouquinho maior do que 90, né? Um pouquinho maior. Aqui, ó. Se você olhar, é o dobro de 60, então é 2π sobre 3. Aqui a derivada é 0. Esse é um ponto onde a derivada é 0.
Vou engrossar só um pouquinho mais esse ponto, que é um ponto onde eu tenho que analisar. E também eu vou analisar, né, aqui, veja que eu tenho 1π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3, 4π sobre 3, 5π sobre 3, 6π sobre 3, que dá o 2π. Tá? Então é 1, 2, 3, 4. Esse ângulo que eu vou colocar aqui, um pouquinho menor do que o 270, é o dobro desse, né? 4π sobre 3. Esses pontos grossos, com esses ângulos, são onde a primeira derivada é zero. Agora vem a análise de sinal da derivada. Veja que o cosseno de x, né, até aqui, ele diminui de tamanho. Vai diminuindo, 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 né? Inclusive fica negativo, né? Até ali, eu tenho a primeira derivada maior do que zero. Por quê? Porque o cosseno de x ele não é tão negativo ainda a ponto de tornar essa derivada negativa. Então, aqui a função cresce, ó. Ela cresce. Nesse intervalo, ela cresce. Até 2π sobre 3. Agora, quando o cosseno de x ficar menor do que menos 1/2, a primeira derivada vai ficar negativa. Ela vai ficar negativa, né, nesse intervalo aqui. Depois, o cosseno de x, ele continua negativo, mas ele é tipo menos 0,1. Não é o suficiente, né, para deixar a primeira derivada negativa. Ela volta a ser positiva. A análise de crescimento ela está definida aqui, ó, de 0 até 2π sobre 3 cresce, entre 2π sobre 3 e 4π sobre 3 decresce e depois volta a crescer. Vamos dar uma conferida no gráfico? Né? De 0 até 2π sobre 3. Né? 2π sobre 3 está um pouquinho depois do π sobre 2. Né? Então, ó, ela cresce até aqui. Ó. É legal, ó, aqui é o nosso 2π sobre 3. Vou colocar aqui em cima, 2π sobre 3. E depois ela decresce até o 4π sobre 3, que é um pouquinho antes do 3π sobre 2. 4π sobre 3, ela decresce até aqui, ó. Eu falei que era um pouquinho antes desse, né? 4π sobre 3. Tá legal, ó. Cresce, decresce, volta a crescer. Agora vamos ver a concavidade. A concavidade é pela derivada segunda. Derivada da derivada. Bom, derivada da derivada ficou fácil, né? Porque derivada de 1 é 0, 2 cosseno de x vai ser menos 2 vezes o seno de x. De novo, né? Igual a 0 isso aqui. Maior do que 0, menor do que 0. Não é tão simples. Eu vou apelar para o círculo trigonométrico. Isso aqui vai dar igual a 0, quando x igual a 0, sem dúvida. Quando x for maior do que 0, o seno ele é positivo, né? De 0 até π. Depois o seno é negativo. Então, seno positivo, né? Só o seno que eu estou analisando. E aqui ele é negativo. A análise de sinal fica assim, então. Nós começamos no 0, de novo, né? 0 até 2π. De 0 até 2π. Vou dividir aqui no meio, né? Aqui é π. Aqui é o 90 graus, π sobre 2. E aqui é o 270, que é o 3π sobre 2. Eu sei que de 0 até π, o seno é positivo. Então, a segunda derivada é negativa. É π. Vamos engrossar esse π aqui, ó. E é aqui que o sinal muda, né? Aqui no π. E de π a 2π, o seno é negativo, ou seja, a segunda derivada é positiva. Convexo e côncavo. Será? Vamos ver. Convexo até π. Olha aqui, ó. Até aqui é convexo.
né? Depois de π é côncavo. Então, análise feita, conferiu com a resposta, fizemos tudo certinho. Ah, essa aqui é uma muito boa. Calcule os pontos de inflexão dessa função aqui. Eu vou dar... O ponto de inflexão é onde muda a concavidade, né? Vocês veem mudança de concavidade nessa figura aqui? Ela parece sempre côncava, né? Sim. Tá, mas se eu fizer... vamos supor que eu fosse meio tanso aí, não vi seu gráfico. Aí eu faço a primeira derivada, faço a segunda derivada. E aí eu digo que 12x² igual a 0. X igual a 0. E o ponto de inflexão está em 0. Tá certo ou tá errado dizer que o ponto de inflexão está em 0? É certo. É certo? É certo? Eu acho que é certo também. Só que essa raiz é repetida, né? Na verdade, é como se fosse duas raízes. X' igual a 0, x2' igual a 0. Então, ela vem côncava. No que ela pensa em virar para convexa, já vem outro comando e manda ela mudar para côncava de novo. Ela muda duas vezes a concavidade. E daí continua com a mesma concavidade. Essa é a forma de interpretar. Quando se falar em extremos relativos, né, por exemplo, isso aqui, ó, esse é o mínimo relativo, tá? Não é o menor mínimo dessa função, não é o menor mínimo é esse aqui. Então, esse mínimo aqui é o mínimo absoluto, que é o menor de todos. Agora, esse aqui também é o mínimo da função, mas é o mínimo relativo aos vizinhos. Quando eu falar de máximo, esse aqui é o máximo relativo aos vizinhos, mas não é o máximo absoluto. O máximo absoluto é esse aqui. Só para ter essa interpretação. Por quê? Porque onde a primeira derivada é 0, vai ser o máximo ou o mínimo. Mas não o absoluto, vai ser o máximo ou o mínimo de acordo com, em relação à vizinhança. Então, só fiquem atentos a isso. Também fiquemos atentos a pontos onde a derivada não existe. Tá? Aqui a derivada existe e ela é 0. Aqui a derivada existe e ela é 0. Aqui a derivada não existe. Tá? Por quê? Porque se você fizer o limite pela direita, vai dar 1. Fizer o limite pela esquerda, vai dar outro. Então o limite não existe, a derivada não existe. Aqui, se você fizer o limite pela esquerda, vai dar 0. Se fizer pela direita, vai dar 0. E aqui, né, os limites são iguais. Aqui também, onde tem bico, né, os limites vão dar diferentes e a derivada não existe. Aqui a derivada existe. É bastante intuitivo até. Agora vamos dar uma olhadinha para todos esses gráficos aqui. E aí eu pergunto, qual que é o ponto de mínimo? Onde está o ponto de mínimo? Está aqui, ó. Né? Derivada igual a 0. Tá? E é o mínimo absoluto, porque é o menor mínimo da função. E também é o mínimo, todo mínimo absoluto é o mínimo relativo também, claro, porque é relativo à sua vizinhança. Agora, essa função aqui, y igual a x ao cubo, ela não tem ponto de máximo ou de mínimo. Esse aqui, ó, não é apesar de ser derivada a 0, né? Vamos fazer a derivada de x ao cubo, y' igual a x². Daí você vai dizer, que em x igual a 0 tem um ponto de máximo ou mínimo. Não, não é bem assim. Aqui a derivada é 0, mas não é um ponto, né? Porque é um ponto de mínimo se olhar para o vizinho de cá, e é um ponto de máximo se olhar para o vizinho de lá. Então não é um extremo da função. Agora, aqui sim, aqui eu tenho o máximo e aqui eu tenho o mínimo relativo da função. Não vou dizer que esse é um mínimo absoluto, porque esse ponto aqui é menor do que aquele. Então, esse é o mínimo relativo, só relativo à vizinhança. Esse aqui é o máximo, mas é o máximo relativo à vizinhança, porque esse ponto aqui é maior do que esse ponto da função. Então, fica tranquilo de fazer essa análise aí. E essa função aqui, cosseno de x, ela tem infinitos pontos de máximo e de mínimo relativo, pelo amor de Deus. Ou você fecha esse intervalo, ou você não consegue achar todos eles.
essa função aqui, x na quarta, é mais tranquilo de você encontrar, por exemplo, os máximos relativos. Se você não fechar, você sabe que vão acontecer em x igual a menos infinito e mais infinito. Basta aplicar o limite. Agora, esses aqui são extremos, né? Quando eu falo extremo, pode ser máximo ou mínimo, né? São extremos relativos. Essa função aqui, eu sei que ela vai para o infinito, né? Sempre, porque basta você fazer o limite, né? O limite, né, de ax na quarta mais bx ao cubo mais cx quadrado mais dx mais e, quando x tende a mais ou menos infinito, essa parte aqui você pode mandar para o espaço. Só pega o de maior expoente. Então, você sabe que se você pegar só isso aqui, tanto menos quanto mais infinito vai levar esse cara para o mais infinito. Bom, agora vamos encontrar os pontos críticos de uma função, né? O que é um ponto crítico? Ponto crítico de uma função são os pontos onde a derivada é zero ou a derivada não existe. Então você tem que achar a derivada da função e verificar onde ela é zero e onde a derivada não existe. Claro que esta função aqui, vou fazer a derivada dela, é 3x² menos 3. Não existe ponto x onde a derivada não existe, mas existe ponto x onde a derivada é zero. 3x² menos 3 igual a zero, x igual a mais ou menos 1. Né? Existem dois pontos, né? Agora olhando aqui para o gráfico, né? Existem dois pontos críticos, que são os pontos onde a derivada é zero. Nós vamos achar algumas funções cuja derivada não existe em alguns pontos, que é o caso de funções que têm bicos. Esse slide depois vocês olham com mais carinho em casa. Essa aqui é para finalizar hoje o início de gráficos. Tá? Encontre todos os pontos críticos. O que é ponto crítico? De novo, é onde a derivada é zero e onde ela não existe. Vamos achar a derivada daquela função. 3 vezes 5 terços de x na 5 terços menos 1. Vou escrever aqui 5 terços menos 3 terços igual a 2 terços, né? Então, de x na 2 terços. Menos 15 vezes 2 terços de x na 2 terços menos 1. 2 terços menos 3 terços igual a menos 1 terço. Menos 1 terço. Dá uma simplificadinha nisso aqui. Y' igual. Corta, corta. 5 vezes x. Tem um 3 aqui que aqui eu vou poder cortar. Esse 3 eu vou poder cortar com esse 15. E daí vai ficar 5. Então, 5x na 2 terços, menos 10 vezes x na menos 1 terço. Eu posso ainda dar mais uma simplificadinha, isso aí ainda está difícil. O que eu posso colocar em evidência? Eu vou colocar 5 vezes x na menos 1 terço. Esse menor expoente aqui, né? Sempre coloca o menor expoente aqui na frente. Bom, aqui vai ficar x na 3 terços, né? Porque x na 3 terços vezes x na menos 1 terço vai dar x na 2 terços. Menos 2 vezes... Menos 2 vezes... Né? Porque 2 vezes 5 vai dar 10. 10x na menos 1 terço. Isso aí. Y' ficou igual a 5 vezes x na menos 1 terço, x menos 2. Deu para simplificar bem, né? O macete é pegar o de menor expoente, como a gente sempre faz, e colocar como fator comum. Quando que essa segunda derivada é igual, a primeira derivada é igual a zero? Quando x igual a zero, né? Quando esse x for igual a zero. Ou quando x for igual a 2. Mesmo assim eu não gostei, esse expoente negativo, não gostei desse x igual a zero porque o expoente é negativo, não ficou tão claro
E eu tenho a impressão que eu fiz uma coisa errada nessa minha análise. Então, vamos melhorar um pouquinho mais ainda isso. Y' igual a 5 vezes x menos 2. E esse cara aqui, que é x dá menos 1/3, eu vou colocar ele embaixo como x dá 1/3. Então, raiz cúbica de x. E vou fazer esse cara igual a 0, tá? Vou fazer aqui em cima. Quando que 5x menos 2 sobre raiz cúbica de x é igual a 0. Somente em x igual a 2. Né? Passo esse para lá multiplicando. X igual a 2. Mas eu vejo que eu tenho um porém aqui. Quando x igual a 0, a primeira derivada não funciona. Ela não existe. Então, em x igual a 0, y' não existe. Em x igual a 2, y' igual a 0. Quais que são os pontos críticos? Os pontos críticos são esses dois. X igual a 0, x igual a 2. Esses são os pontos críticos. Naturalmente, eu posso achar os y correspondentes. Não foi pedido, né? Mas se você é bem caprichoso, né, você encontra os y, né, correspondentes ao x igual a 0 e ao x igual a 2. Né? Quando x igual a 0, y igual a 0. Quando x igual a 2, y igual a 3 vezes 2 na 5/3, menos 15 vezes 2 na 2/3. Não vou fazer isso aqui, pode fazer usando uma calculadora. Então, achei os pontos críticos, né? X igual a 0 e x igual a 2. Se você for olhar para o gráfico dessa função, o gráfico dessa função é essa função azul, né? E, de fato, aqui fica claro porque em x igual a 0, a derivada não existe, né? E porque em x igual a 2, a derivada é 0. Tiago e João, compreendido isso? Sim, professor. Compreender, mas ó, a parte do cálculo do raciocínio eu acho um pouco complicado por ser frações. Aqui, né? Uhum. Então, eu vou parar hoje por aqui, Tiago e João, e vou pedir especialmente ao Tiago que dê uma olhada com carinho de novo nessa aula, especialmente nessa parte de frações. Sim, qualquer coisa, vá perguntando para mim, para o monitor, né? A gente está aí para ajudar o tempo todo. Sim. Então tá. Um abração para vocês aí e um excelente final de semana. Tchau, tchau. Você também, professor. Valeu, obrigado. Até.